Governador, a pesquisa do Real Time Big Data, contratada pela Record, que eles fizeram essas pesquisas o tempo todo, no Brasil todo, nas campanhas de governo. E aqui no Estado, alguns dias antes, na própria semana da eleição, apresentou uma pesquisa e bateu praticamente com o resultado da eleição. Quer dizer, a Big Data Real Time da Record acertou o resultado do segundo turno. E nós temos uma matéria sobre isso, eu gostaria que o senhor assistisse, o telespectador vai assistir conosco, e a Meire pode chamar a matéria, Meire. Pode colocar para a gente no ar. Podemos? O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data foi o único a acertar praticamente na mosca a vitória do candidato do União Brasil, Marcos Rocha. Bem ao contrário das demais empresas concorrentes que erraram feio no resultado final. O último levantamento realizado pelo Real Time antes da votação em segundo turno, divulgado aqui na SIC TV, mostrava o coronel Marcos Rocha com 51% dos votos válidos. Marcos Rogério, do PL, aparecia com 49%. Com 100% das urnas apuradas, Marcos Rogério obteve 47,53% dos votos. Na margem de erro de 3 para mais ou 3 para menos, o acerto foi praticamente preciso. Já o coronel Marcos Rocha foi reeleito governador de Rondônia com 52,47% dos votos. Uma margem mais próxima ainda, já que aparecia na pesquisa com 51%. É importante ressaltar que a pesquisa eleitoral é a foto de um momento que antecede o pleito. A pesquisa reflete aquilo que é a opinião popular dentro daquele espaço de tempo. Ou seja, se eu ouvi a população uma semana antes e eu tenho números como aqueles que são divulgados, é aquilo que naquele momento aparece para a população. Não é uma projeção do que vai acontecer no dia da eleição. É claro que quanto mais próximo da eleição nós formos a campo, mais fidedigno, mais próximo do resultado da urna será a pesquisa. A comparação é muito desfavorável em relação aos institutos de pesquisa que fizeram o levantamento aqui no estado de Rondônia nestas eleições de 2022. O IPEC, o antigo IBOPE, por exemplo, no último sábado, um dia antes da eleição, eles davam como certa a vitória do senador Marcos Rogério, do PL, com cerca de 52% das intenções de voto. Marcos Rocha aparecia com apenas 48%. O desempenho destas empresas de pesquisas foi muito questionado por políticos e pela população durante a campanha. Esse resultado de Rondônia em relação à Real Time Big Data foi muito relevante para consolidar a empresa como a mais confiável na divulgação dos números. E foi assim conosco, por exemplo, em Rondônia, Alagoas, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, nós acertamos praticamente o número que foi dado na urna. Além de em todos os outros estados fizemos também, em que fizemos o segundo turno, nós acertarmos o vencedor. Então, respeitando os critérios, nós sempre vamos chegar o mais próximo possível do resultado das urnas. Pois é, governador. Eu imagino que o senhor tem as suas pesquisas internas, não deve ter se assustado com os números que foram chegando nas últimas horas, especialmente do IPEC, mas o eleitor, aquele que apostava no senhor, deve ter ficado muito preocupado, né? Sim, a gente, durante um pleito eleitoral, a gente faz pesquisas, então nós fazíamos constantemente as pesquisas e realmente, né, o número que deu, a gente estava calculando 53% contra 46%, né? E foi muito próximo, assim como foi muito próximo também no Real Time. Então eu quero parabenizar a Real Time, porque a gente comparava as pesquisas e via que estava batendo. Então parabéns. E foi no primeiro turno, foi assim também, né? Foi exatamente assim também. Então parabéns.